Aqui, para você ter ideia, às vezes os moradores, eles dormem de porta aberta, entendeu? Porque não tem essa questão de, tem que trancar tudo, fecha e tal. Não, porque aqui ninguém rouba ninguém, entendeu? Aqui 99% é trabalhador do bem, entendeu? Que sai da tua casa cedo para poder trabalhar. Então, acho que a gente quer isso, é paz, poder trabalhar novamente, criar seus filhos. Aqui você dá meia-noite, você quiser comer uma pizza, você vai lembrar, você vai comer uma pizza. Você 3 horas da manhã, você quer, eu quero comer um chocolate. Você vai no mercado, tem um chocolate, entendeu? Eu quero no Banco 24, você vai lá embaixo, vai fazer vai tirar um dinheiro no Banco 24 horas. Então, assim é isso, é tudo muito, muito próximo e é um lugar ótimo para se morar. Em síntese, essa ausência, que é uma ausência presente, porque ele é presente a partir das armas, como dizia o Fanon, mas ele é ausente na ideia de direitos. A favela não é vista como espaço de direitos, e isso tem consequências nas oportunidades das pessoas se desenvolverem enquanto ser humano. Isso tem consequências na forma que as pessoas, na imagem que as pessoas têm sobre si, né? Isso tem consequências muito negativas para as pessoas. Isso tem consequência nas chances de sobrevida das pessoas, porque se a gente falar, por exemplo, de equipamentos de saúde, por exemplo, ter acesso a um pronto-socorro, por exemplo, ou ter acesso a um posto de saúde pode ser definitivo para uma pessoa viver ou morrer, por exemplo. Então a gente está falando também não só naquilo que o Foucault falava de biopolítica, de biopoder, que é a ideia de fazer viver, mas a gente está falando do que o Achille Mbembe, que é um filósofo camaronês, fala de necropolítica, que é uma ideia de fazer morrer, seja uma morte física pela polícia que mata e que vê o favelado como um potencial criminoso, até que ele prove o contrário, mas também essa morte simbólica, que é essa morte da invisibilidade, essa morte que não pensa as pessoas desse território como sujeito de direitos, né? E isso tem consequências mortais. Na verdade, o super-herói da molecada que mora na comunidade é o cara que está ali, às vezes segurando um fuzil, qualquer tipo de arma. Por quê? Muitas das vezes é aquele cara ali que supre a necessidade daquela criança ali, da família daquela criança, tipo, faltando um gás, faltando qualquer tipo de coisa. Então, quem supre essa necessidade são essas pessoas que estão na comunidade, que sabem do problema que nela existe, entendeu? Então, os super-heróis das crianças acaba sendo esse cara que está ali de fuzil, que de repente está com um cordão de ouro, que de repente está com várias outras... Que às vezes está com várias outras, está com bastante garota, que fica com bastante garota, entendeu? Então, tipo, para eles, porra, é uma parada legal, porque eles não sabem o outro lado da moeda. Eu nasci na Rocinha, eu tenho 51 anos, eu nunca saí daqui, né? Sempre morei aqui. E esse trabalho eu iniciei em 78, eu tinha 12 anos de idade. E eu comecei escrevendo cartas para as pessoas que queriam mandar carta para o Nordeste. E um dia meu pai disse, você não vai mais escrever cartas, você vai ensinar essas pessoas a escrever. E aí eu comecei alfabetizando adultos, esses adultos depois começaram a trazer os seus filhos. E quando a gente pensou que não, uma casa já tinha muitas crianças. Um espaço bem legalzinho para brincar. Aqui as crianças brincam, interagem uma com as outras, nesse espaço legal. No momento nós estamos atendendo 40. Essa sala é do Maternal 2. Eles estão na laje agora brincando. Aqui é Maternal 1. É porque não pode contar mentirinhas. Fala, oi. Oi.
Fala oi, fala. Oi. Olha lá, Biel. Fala oi. Oi. Então, vamos conhecer outra parte. Aqui nós temos uma salinha de vídeo e leitura. As crianças vêm aqui, a gente pode contar história, assistir um vídeo. E eles gostam muito dessa parte aqui. Vamos para o berçário. Aqui é nosso berçário, que é muito bonito, muito bom. Hoje nós temos poucas crianças, né? Atendemos aqui 15 crianças, mas por conta desse clima tenso da comunidade, com toda essa confusão que tem acontecido, nós temos poucas crianças na sala hoje. E temos tido por esses dias também pouquíssimo. Conforme eu tenho filho, eu posso até falar. Meu filho, ele fica meio amedrontado quando dá tiro e tal. Então ele fica em casa, e não só ele, mas com a maioria das crianças, todo mundo fica muito agitado com essa situação. Então eles ficam com medo, né, cara? Aí ele falou, o pessoal do exército tá aqui ainda, né, pai? Eu falei, tá ainda aí. Então, eles fazem perguntas, mas acho que é normal esse receio, esse medo, né? Mas eles ficam muito preocupados e ficam fazendo perguntas, né? Como é que não é, tal, mas por quê? E você tenta sempre, né, tá falando que estão aí porque teve uma confusão e tal, então tentando apaziguar, dar segurança pra gente, entendeu? Hoje se fala, por exemplo, depois de uma matéria sobre o crime no Rio de Janeiro, uma pessoa que está assistindo no sofá, às vezes da favela, fala, tem que vir um político mão de ferro e acabar com toda essa bagunça. Então, explorar o medo é uma estratégia interessante e bem sucedida do ponto de vista do poder para manter a ordem sobre todo mundo, inclusive quem está fora dessa mira da estigmatização, né? Todo mundo aceita o exército na rua porque, afinal de contas, tem que combater o tráfico, mas o exército na rua ele vai impedir a liberdade não só de quem vive no tráfico, mas de todos os moradores da favela. E se a gente pensar de uma forma mais ampla, há um treino ali, um exercício militar de como que o exército pode também atuar em regiões urbanas, que pode ser estendido para qualquer outra parte, como foi estendido na época dos grandes eventos no Rio de Janeiro, na Copa, nas Olimpíadas. E todo mundo aceita de forma tranquila o cerceamento da própria liberdade em nome de uma pretensa segurança, que em última instância está sendo ameaçada por um medo que nem sempre é real, né? Se a gente assiste a televisão, a depender do canal só vai falar de Lava Jato, mas a depender do canal só vai falar de crime. Parece que só acontece crime o tempo inteiro, 24 horas por dia. Então isso não é gratuito, isso não é à toa. Do Estado nós não temos nenhum recurso, nós estamos tentando fazer a parceria com a Prefeitura, só que é muita burocracia, né? Você tem que ter muita documentação. Nós começamos desde o ano passado mudando algumas documentações, né? Você tem que pagar muita coisa. E se uma ONG que vive através de doações, como é que você vai pagar tantos encargos? Então isso acaba dificultando a parceria, né? A parceria para a gente seria muito boa, seria ótima, mas a burocracia é muito difícil. Olha, nós atendemos as crianças, nossa creche atende criança a partir de 4 meses de idade. A maioria das creches só pegam com 6 meses. Né? Como eu já faço esse trabalho há mais de 30 anos, eu tenho pessoas que foram meus alunos e que hoje colocam os filhos com a gente. Além do que, o nosso trabalho não é só creche. Nós fazemos um atendimento às famílias. Né? Então nós temos uma pediatra, nós temos uma assistente social que atende a todas as famílias, nós visitamos as casas quando é necessário, nós recebemos muita doação, então essas doações, aquilo que não vai ficar para a creche, vai ser direcionado para essas famílias
que nós atendemos, nós temos o cadastro de todas as famílias. Então, se alguém quer me doar uma geladeira, eu vou lá, eu não preciso da geladeira aqui na creche, mas eu vou lá no meu cadastro e eu vejo que a Dona Maria precisa de uma geladeira. Então eu vou entrar em contato com a Dona Maria e essa geladeira vai para a Dona Maria. Então o nosso trabalho não é só creche, né? Nós temos creche, temos reforço escolar, temos aula de inglês, temos assistente social que visita as famílias como necessária, temos uma pediatra que atende essas crianças. Então nós temos uma rede de serviços muito grande, porque na maioria das vezes é creche, está limitado a creche. E o nosso serviço, ele amplia, é muito mais ampliado. Tem algumas pessoas aqui, como eu, tem outros professores aí que dão aula de Muay Thai, outros dão de kickbox, tem uma par de gringo aí que tem ONGs aí dentro do morro, que dá aula de inglês, e de informática e tal, mas ainda é pouco. Ainda é pouco e é muito pouco divulgado, sabe? E eu acho que deveria ter mais coisas no morro para que, aí sim, para um número maior de crianças ter uma perspectiva de vida, para gerar aquela dúvida que eu já tinha citado anteriormente, entendeu? Eu vou citar aqui duas ONGs que eu sou muito grato, tá? Sou muito grato. Primeiramente a Todos na Luta, aquela do Vidigal, né? A do Raf, que é o meu pai, meu mestre, meu amigo, entendeu? Que se não fosse ele, de repente, eu poderia estar dentro dessa confusão, entendeu? Graças a Deus por ele que me ajudou, me reapresentou o boxe novamente. E o Instituto aqui, o Reação, que me ajuda muito, 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 muito. Porque não adianta você só chegar aqui, botar muito fuzil, muita arma, blindado, isso aí não vai adiantar, cara. Não tem jeito. Mas se não pegar, não dar educação, não dar projetos sociais para a molecada, não vai adiantar, cara. Isso aí, ó, eu sou nascido, eu sou de 81. Tem uma matéria que saiu esses dias aí, de 84. De 84 tinha um traficante, o nome dele é Brasileirinho, ele tinha 14 anos. E tem uma imagem dele que você botar na internet, você vai conseguir ver. Ele tinha 14 anos, ele com uma metralhadora lá na Rua 2, Rua 3, ele dando um tiro pro alto. Mas o moleque era 14 anos. E se você for ver de 84 para 2017, mudou o quê? Nada. A única presença do Estado nesses espaços é através da violência. Agora, para além disso, a marca do Estado nesses territórios é da ausência, né? É uma ausência daquilo que em outros lugares é a regra, né? Se a gente pensar a organização, a urbanização, se a gente pensar, por exemplo, a distribuição dos serviços de educação, distribuição dos serviços de saúde, mesmo de saneamento, ainda é uma realidade no Brasil, um monte de comunidade que não tem saneamento básico, até o nome saneamento básico, então você tem um monte de comunidade que não tem o básico, porque esses espaços não são vistos como, as pessoas que estão nesses espaços não são vistas como cidadãos, né? Então, portanto, para eles esse Estado de Direito não chega, e isso tem consequências para a vida das pessoas, tem consequência para as oportunidades das pessoas, tem consequências para os sofrimentos, tem consequências para a perspectiva de vida das crianças, né? Porque se alguns serviços que estão disponíveis em outros lugares não estão ali, então isso vai influenciar nas oportunidades reais dessa pessoa ao longo da vida dela, né? Então a gente tem um histórico de uma presença pela arma, mas ao mesmo tempo de uma ausência quando se pensa em direitos, né? E isso é uma coisa que marca o Brasil inteiro. Cara, não só o boxe, mas como outros esportes em geral, ele traz o benefício, sim, para qualquer tipo de comunidade, né, bicho? Eu, particularmente, sou prova viva disso. Eu já tive um lado, podemos dizer, que eu fiquei às margens da lei, e o boxe em si que me deu essa oportunidade de ficar novamente, me retomar à sociedade, entendeu? Voltar novamente para a sociedade. Então, acho muito importante, sim, acho que falta até mais coisas aqui na comunidade, tipo, falta mais projeto, falta mais coisa para
ocupar o tempo da criançada, porque se tu vê, a gente está na maior favela da América Latina. E pro número de moradores que tem aqui, é muito pouco o projeto que tem, bicho. Acho que deveria ter mais. Acho que se tivesse mais projeto, em vez de muito mais polícia, eu acho que a gente combateria o problema que tem de uma maneira mais tranquila, sabe? De, tipo, porra, se você... Porque o nego fala que a criança, ela fica iludida com o que tem na comunidade, fica iludida com o que vê. Acho que se a criança fica iludida porque ela tá na rua, né? Vendo aquilo. Acho que se ela tivesse uma ocupação, ou seja, com algum projeto de luta, de informática, de inglês, qualquer outro tipo de coisa, acho que ela não estaria na rua. E isso, mais pra frente, nós iríamos ver o resultado, né? Que a rapaziada ia estar mais tranquila, não ia ter tanto índice de qualquer tipo de coisa que tenha acontecido na comunidade. Eu amo esse lugar, nasci aqui. Meu esposo tem 58 anos, também nasceu aqui. Nasceu em casa, inclusive. E é o único lugar que nós conhecemos, assim, de moradia. Eu conheço vários lugares, já viajei e tudo. Mas a Rocinha é um lugar tão lindo, de tanta paz, de tanta harmonia, que as pessoas se ajudam umas às outras, né? Aqui a gente não tem essa coisa do vizinho A, do vizinho B. Por exemplo, há um ano atrás a casa da minha filha pegou fogo e veio gente do outro lado nos ajudar. Nós vemos pessoas da Rocinha inteira nos ajudando, pessoas que a gente nunca conheceu. Então, assim, a Rocinha é um lugar muito bom, é um lugar de paz, é um lugar de harmonia, um lugar de alegria, né? Qualquer hora que você chegar aqui na Rocinha, você vai encontrar restaurante aberto, tudo. E assim, o que eu e todos os moradores da Rocinha nós queremos é paz. É paz na Rocinha. Porque as nossas crianças precisam estar nas creches, as escolas precisam estar abertas. As áreas de lazer, que são poucas, as crianças precisam estar nessas áreas de lazer brincando. E hoje a gente não tem mais isso. Por quê? Porque está todo mundo em casa com medo de sair. Algumas mães não têm trazido as crianças para cá porque tem medo, né? De acontecer alguma coisa, algum confronto, sei lá, no caminho. E eles estavam trazendo as crianças para cá e sofrerem mais do que já estão sofrendo com tudo isso, né? Então a gente ficou com a creche fechada por uns dias, retornamos às atividades, mas temos pouca criança. Não está vindo todo mundo. Tem muita gente que ainda não tem coragem de vir. Vamos na laje? Aqui está a turminha do Maternal 2. Eles estão brincando aqui na laje agora. Hoje está um dia legal e tá dando para brincar na laje hoje. Hoje está bem bacana e não tem helicóptero, nada. As crianças estão se sentindo muito à vontade hoje para brincar aqui. Se fala de uma escalada de violência, mas não se fala quem que é a vítima dessa violência. Quando a gente olha os dados de quem morre, a gente vê que quem morre, quem está morrendo, são jovens negros de periferia. E aí é curioso, porque esses são os mesmos, é o mesmo perfil que é visto como o autor da violência. Ele nunca é visto como sujeito de direitos. Aliás, até na hora de pensar os direitos, não sei se vocês já perceberam, mas as pessoas falam assim, temos que levar cultura para a periferia para impedir que esses jovens virem bandidos. Tem uma perversidade nessa fala, porque essa pessoa, nessa ideia, ela só é sujeita de direito à cultura, por exemplo, porque ela tem o risco de virar bandida. Então a gente só está levando a tal da cultura como se ela não tivesse, porque ela pode vir nos roubar. Não porque ela é sujeita de direito por si só. Se ela não nos ameaçasse, ela poderia ficar lá sem acesso a nada de forma invisível. Esse é um ponto. Mas o outro ponto é que não se fala que quem está morrendo são jovens negros. A cada 10, ou dito de outra forma, a cada 100 pessoas assassinadas, 100 jovens assassinados, 78 são negros. Então, se é pra gente falar de violência, vamos falar de violência, então vamos falar quem tá morrendo.
O que a gente tem para oferecer do ponto de vista de segurança para essa população que está morrendo? É mais polícia? Mas é a polícia que está matando. A polícia do Brasil é a polícia que mais mata no mundo, mas também é a polícia que mais morre. E aí quando a gente olha para quem são esses policiais que vão para a linha de frente trocar tiro com os supostos bandidos, são também esses jovens negros das periferias que têm essa possibilidade de atividade econômica, seja pela polícia, seja através do crime organizado, né? Então é bastante curioso, porque do ponto de vista prático, a gente tem preto matando preto em nome do quê? Em nome da segurança de quem? Dos turistas da Copa? Em nome da segurança de quem? O mais curioso é que esse discurso de precisamos ter mais polícia, precisamos ter mais repressão, ele é tão forte que a gente percebe que mesmo as próprias pessoas das comunidades, elas abraçam esse discurso e elas reproduzem esse discurso de uma forma até inocente, sem perceber que é o filho delas que vai estar no alvo cada vez que aumentar os aparatos de violência, que é ela própria que corre o risco de ser humilhada ou de passar por uma revista vexatória quando ela estiver indo para o trabalho, quando estiver voltando da escola à meia-noite, né? Então é muito curioso o quanto que esse discurso ele tem sido bem sucedido e ele tem sido e esse sucesso tem se voltado contra um grupo, que é esse mesmo grupo que é o grupo que mais morre, jovens negros das periferias das comunidades do Brasil todo. Não há e nunca houve uma guerra às drogas, como se diz e se repete, nem uma guerra ao tráfico. Existe uma guerra a alguns grupos que estão envolvidos com drogas ou pretensamente envolvidos com drogas, e há uma guerra a alguns grupos ligados ao tráfico, mas não há uma guerra ao tráfico. Tanto que no caso do Brasil, por exemplo, essa guerra ela se direciona ao varejo da droga, ela não se direciona ao atacado. Se a gente pensar no caso do Brasil como um grande corredor de distribuição de droga para a Europa, por exemplo, e de pensar que essa droga ela vem por navio, por avião, inclusive conhecidos políticos foram flagrados com toneladas de drogas em seus meios de transporte e eles não estão presos. Então não há uma guerra às drogas, há uma guerra à favela, há uma guerra ao preto, há uma guerra ao pobre, e a droga entra como um bode expiatório. Da mesma forma a questão da criminalidade, não há um combate à criminalidade, não há uma guerra ao crime, há uma guerra a essas comunidades, e o crime ele aparece como uma grande justificativa. Então é o crime perfeito do ponto de vista social, porque de um lado você tem uma ausência de direitos e do outro lado há um convencimento da opinião pública de que a resposta para essa ausência de direitos é aumentar a ausência de direitos, ao invés de se pensar em como fazer para suprir essa carência, né? Então, a redução da maioridade penal ela vem nesse pacote de medidas que visam, em última instância, criminalizar ainda mais as comunidades que já são criminalizadas. Aí aquele moleque que tem 16 anos, aí de repente comete um delito e vai preso. Aí ele vai para a cadeia que não tem um curso profissionalizante, não tem uma escola, não tem um esporte para você fazer, não tem nada desse tipo. Aí ele vai fazer o que lá dentro? Vai só alimentando o lado ruim dele. Não vai alimentar o lado bom, só vai alimentar o lado ruim. E com isso vai criar um monstrinho, né? Vai sendo criado um monstrinho. Aí depois eles vão ver o resultado. Se isso for realmente confirmado de baixar a idade para 16 anos, aí sair depois eles vão ver o resultado. Mais pra frente eles vão ver o resultado do que eles estão plantando, se isso for concretizado. Cara, é o que eu tô te falando, assim, a Rocinha ficou 1 ano e pouco sem dar um tiro. Então, assim, pro morador, isso aí é muito importante. Quando não há esse confronto, quando não há esse tiroteio, entendeu? Então, o que o morador... A gente sabe que a violência, ela tá no Brasil todo, em geral. A gente sabe que existe esses grupos aí, entendeu? Mas, contanto que eles deixam a gente poder trabalhar, poder viver, a gente não esquenta. Poder morar, poder trabalhar, igual eu sempre falei, cara, eu moro aqui,
eu trabalho aqui, eu sobrevivo com a Rocinha, né? Não sou eu, mas como a maioria dos moradores, todo mundo trabalha aqui e moram aqui e vivem aqui. Então o que a gente espera, na verdade, é isso, que a Rocinha, ela volte a ter a paz, né? Que nós queremos, de você poder chegar na sua casa, você poder levar teu filho para jogar um futebol na pracinha ali de futebol, você possa levar seu filho em um complexo esportivo, que as crianças possam voltar a estudar normalmente. Acho que não é só o meu sonho, acho que é o sonho de todo mundo, a gente poder ter esse direito de ir e vir, sem problema, sem confusão, sem tiro, entendeu? Acho que esse é o sonho de todos da Rocinha, todos os moradores da Rocinha. Lá no meu pé de ser, eu também venho preso. Que saudade eu tenho de contar com esse.